Olá, que bom contar com a sua participação em mais uma edição do Manchete Podcast. E agora você já sabe, além das nossas redes sociais, você acompanha também o programa na Rádio Mais RJ. E no programa de hoje, eu recebo aqui para um bate-papo o vereador de Campos no seu segundo mandato, Maicon Cruz, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Maicon. Obrigado, Arnaldo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável, muito produtivo. Agradeço a você e a toda a família Manchete pela oportunidade e pelo convite de estar aqui. Maicon, vamos começar falando sobre sua votação, Seria uma reeleição, né? Apesar da interrupção do mandato devido a um processo que acabou pegando 6 vereadores ali da legislatura anterior, um processo que não liga diretamente a vocês, vereadores, mas as estruturas partidárias pelas quais vocês concorreram, enfim. Seria uma reeleição agora crescente dentro de um cenário político muito conturbado para a oposição da qual você disputou a eleição. Seu partido até ficou um pouco aquém do que se esperava em relação à legenda. Como que foi essa eleição para você? Então, Arnaldo, foi uma eleição realmente muito difícil e desafiadora. Nós ficamos aí 7 meses praticamente afastados do mandato. 10 meses afastados do mandato, de março de 2024 em diante. Vindo numa bancada de oposição, enfrentando toda a dificuldade de uma máquina, arrecadando muito dinheiro, né? A cidade de Campos vivendo em um momento bom financeiramente e orçamentariamente falando. E ainda assim nós conseguimos ampliar nossa votação em mais de 1.000 votos. Na primeira eleição nós fizemos 3.122 votos e na segunda eleição agora, que nós disputamos, nós conseguimos fazer 4.136 votos. Mas isso eu acredito que foi a força do trabalho que nós conseguimos consolidar enquanto estivemos na Câmara, né, junto aos servidores públicos, defendendo bandeiras importantes, não só para a cidade, mas para o desenvolvimento do futuro de Campos, que é a educação pública. E todos esses profissionais acabaram abraçando aí nossa campanha, levando o nosso nome, e nós conseguimos lograr aí êxito aí, tendo uma votação expressiva, crescendo a nossa votação, mesmo sendo da bancada de oposição, mesmo tendo o nosso partido que não conseguiu atingir aquilo que a gente esperávamos. Nós esperávamos que o partido fosse fazer 2 vereadores, mas não conseguimos atingir a legenda o suficiente para fazer aí, para estar elegendo 2 vereadores, mas ainda assim conseguimos ter a vitória através do trabalho que nós conseguimos desempenhar ao longo do mandato. Você foi candidato 2 vezes em São João da Barra, depois você vem para Campos e você cresce junto aos servidores estaduais, sobretudo pela sua atuação dentro do governo do estado, nas escolas da rede estadual. Quando você vira vereador, você perde um pouco desse espaço dentro da rede estadual, mas ainda assim você conseguiu alimentar, consegue manter o vínculo com esses servidores estaduais para além dos municipais que você citou agora? Então, consegui porque, na verdade, por onde nós passamos na rede estadual, quando passei em 2019, 2020, foi muito mais do que um relacionamento construído de profissionalismo, né? Foi um relacionamento de amizade. Então hoje eu sei o nome de todos os diretores, diretores adjuntos da rede estadual, sei o nome de professores, de terceirizados que trabalham na rede estadual, sei onde fica cada escola, a particularidade de cada unidade escolar da rede estadual, e aí nós conseguimos manter esse vínculo. Ampliamos esse vínculo agora através da rede municipal, mas muitos profissionais que atuam na rede estadual atuam também na rede municipal, né? Então, assim, nós conseguimos manter esse vínculo e ampliar através da rede municipal das nossas ações. Eu não era tão conhecido na cidade de Campos, não era tão conhecido na rede municipal, no meio dos servidores. Eu tinha apenas esse trabalho na rede estadual, nas escolas do estado, quando estive como assessor especial da Secretaria de Estado de Educação durante 2 anos, assumi em 2019, descompatibilizei em julho de 2020, foi até um pouco mais tarde por conta da pandemia, a eleição foi em novembro. E aí vim candidato pela primeira vez aqui em Campos, sendo o 5º vereador mais votado da cidade. Com esse apoio, através desse trabalho que nós conseguimos desempenhar nas 48 unidades escolares da rede estadual aqui na cidade de Campos. Se não me falha a memória, quando nós conversamos, à época lá na Folha ainda, quando você foi eleito vereador, você me disse que chegou a ser votado em todas as localidades de Campos naquela eleição. Isso se repetiu agora? Se repetiu agora. Eu, assim, ampliei alguns lugares. Por exemplo, Ururaí, onde nós conseguimos, além do trabalho na educação, lá em Ururaí nós temos 4 unidades escolares. Além do trabalho que a gente vem desempenhando lá, nós conseguimos colocar um projeto lá da Melhor Idade, que vai fazer aí esse ano 5 anos que está lá, levando saúde e bem-estar para a melhor idade da comunidade de Ururaí. Lá nós saímos de 100 votos, 140 votos, e atingimos 411 votos na comunidade de Ururaí. São Silvestre é a mesma coisa, é Eldorado, onde a gente tem ação, tem projetos. Nós conseguimos ampliar a votação, mas eu, mais uma vez, mantive a votação em todos os cantos da nossa cidade. E uma votação equilibrada, Arnaldo. Na Baixada, por exemplo, eu tive mais de 1.000 votos, na Pedra eu tive mais de 1.000 votos, em Guarulhos eu tive mais de 1.000 votos, e aí no Norte consegui passar de 200 votos no Norte, passando do pedágio para lá.
Então toda a minha votação ela continuou equilibrada na cidade inteira de Campos. Agora, uma coisa que a gente, como eu te conheço há um tempo, sei do tempo que você queria ter um mandato, sempre atuando como agente político. Qual é o saldo que você tira do seu primeiro mandato? Você acha que daria para ter feito mais? Às vezes a nossa expectativa é maior do que o cargo realmente representa. Qual é o balanço que você faz para você mesmo do seu primeiro mandato? Então, Arnaldo, abrindo assim o coração, a gente fica um pouco, às vezes, perdido. A verdade é essa. A gente fica um pouco, às vezes, perdido, um pouco frustrado, porque a gente poderia fazer muito mais. A gente sempre pode fazer muito mais. A gente erra muito, a gente acerta muito, né? Erra na intenção de acertar. Inclusive aqui, por exemplo, eu comecei o meu primeiro mandato na base do prefeito Vladimir. Né? O meu partido, à época, apoiou Vladimir, eu apoiei Vladimir, nós ganhamos as eleições e logo depois eu rompi com o governo, logo no início praticamente do governo, eu rompi com o governo por lutar pelo aquilo que eu acreditava e o governo ao mesmo tempo me botava contra a parede porque ser governo, ser grupo, tinha que aceitar e bola pra frente, vambora, então não tinha aquele espaço de fala. Aí a gente para ficar às vezes meio que pensando que quando você está no governo, você consegue entregar mais para a população, isso é um fato. Quando você está na oposição, você consegue dar voz àqueles que não estão sendo sufocados ali e não tem voz. Por exemplo, hoje o Ferreira Machado está lindo ali por fora, uma reforma bacana, bonito, está lindo. Mas ao mesmo tempo eu recebo denúncias todos os dias de pessoas que estão sofrendo, padecendo dentro da unidade lá, dentro do Ferreira, porque faltam insumos, faltam médicos, faltam infraestrutura, os profissionais sem um banheiro digno para utilizarem, os acompanhantes da mesma forma, quando chove, alaga tudo lá dentro, mas você passa por fora, o hospital tá lindo. Então quando a gente batia de frente nessas questões, aí você era visto como oposição, porque você tinha que aceitar tudo ali e concordar e passar panos quentes ali no governo. E eu não sei fazer isso, eu não sei, essa é a minha dificuldade. Às vezes as pessoas acham assim, poxa, Maicon não sabe ser subordinado, Maicon não sabe ter liderança. Mas não é isso. Liderança é você estar junto, mas você também ser crítico nas horas que deve ser crítico, até para crescer junto, né? Para construir algo junto. Então, eu fico, às vezes, pensando que quando você está no governo, você pode contribuir mais porque você tem o aparato da máquina pública ali à sua disposição, atendendo seus pedidos, atendendo seus pleitos. Às vezes a gente tem dificuldade, Arnaldo, de conseguir trocar uma lâmpada numa rua que está há 6 meses queimada. Às vezes a gente tem dificuldade de conseguir que a EMAB vai lá atender uma comunidade que o esgoto está jorrando a céu aberto e não tem a Águas do Paraíba ali. Então, cabe a EMAB estar lá a responsabilidade. E a gente tem dificuldade, numa poda de árvore, dentre uma série de coisas a gente tem dificuldade, porque tem aquela coisa, não vamos atender porque é da oposição. Então, às vezes, eu fico frustrado por isso, por não conseguir entregar esse resultado à população. E, por outro lado, eu fico satisfeito porque eu consigo dar voz àqueles que estão aí sem voz aí, sendo oprimidos, né? Oprimidos pelo governo que só aparenta tudo que é de bom, mas quando, na verdade, volta ao exemplo do Ferreira que eu dei, tá lá a imagem linda, mas por dentro o pessoal sofrendo. Assim, tem muitos outros casos, outras ocasiões aí da nossa cidade que vem acontecendo e que a população está passando por dificuldade. Então a gente fica nesse misto, a gente sempre vai avaliando, mas no final das contas, quando a gente faz um saldo, a gente vê que o saldo é positivo porque nós conseguimos, entre erros e acertos, acertar muito mais e entregar lá um trabalho, né, que alegre a população. Mas, claro, com a vontade de sempre acertar cada vez mais. Eu ia deixar essa pergunta para o final, mas pela sua resposta eu tenho que antecipá-la, então, que é, nos bastidores da política, acredito que já chegou ao seu ouvido também, há um burburinho de que Maicon poderia estar compondo com a base governista, até informações sobre uma possível secretaria no governo, ou uma licença aqui em Campos para assumir alguma coisa lá no Rio junto ao PSD, ao prefeito do Rio, que é do seu partido, o PSD, o Eduardo Paes. Tem algum fundo de verdade? Tem alguma aproximação com o governo Vladimir? Porque também tem um burburinho de que Vladimir e Paes podem se alinhar, né? Se a gente for puxar fundamento de que pode ser, não tem pergunta concreta. Então vamos para a pergunta concreta, que é: há possibilidade de composição com o governo? Arnaldo, a política ela é muito dinâmica, mas eu sempre digo o seguinte, na verdade, não é nem que eu sempre digo, eu tenho dito muito isso. Nessa eleição que passou, uma coisa ficou, né? Que toda eleição ficam marcas e a gente aprende, né, em cada eleição que a gente passa. Uma coisa que ficou foi a gratidão ao Rodrigo Bacelar, ao Marquinho Bacelar. Então, assim, hoje eu não tomaria nenhuma decisão política sem antes estar conversando, não é pedir autorização, é respeito, né? É gratidão. Sem antes estar conversando com o Rodrigo, com o Marquinho. Minha prioridade é Rodrigo, minha prioridade é o projeto Marquinho Bacelar, porque quando nós fomos afastados aí
do mandato, nós passamos por dificuldades. Muitos diziam que eu não teria partido para disputar a eleição, muitos diziam que eu não teria legenda para disputar a eleição, muitos diziam que eu não teria espaço para estar aí sendo reeleito ao nosso mandato. E foi aí que Rodrigo, Marquinhos não me desampararam, não deixaram minhas mãos, seguraram, caminharam junto, tivemos um partido, tivemos uma nominata, vencemos as eleições, com todo o apoio dado pelo grupo de Rodrigo e de Marquinhos. Eu fui vereador, primeiro secretário, do lado de Marquinhos, presidente da Câmara, Marquinhos sempre coeso, parceiro, cumprindo com todos os acordos ali, todos os combinados, consegui botar todas as pautas que eu queria colocar na Câmara, coloquei, fiz audiências públicas, todos os meus projetos foram protocolados, foram votados, foram ao plenário para serem votados. Então, assim, a gente tem essa gratidão. Então, hoje é o que eu digo. Eu não tomaria nenhuma decisão política sem antes estar conversando com o Rodrigo, com o Marquinhos, porque a minha prioridade hoje é retribuir o apoio que eles me deram para poder estar sendo reconduzido ao meu mandato de vereador. Eu tive com você, inclusive, nós meio que ajustamos essa entrevista lá no Rio, na reeleição de Rodrigo a presidente da Alerj. O discurso de muita gente lá já era lançando o Rodrigo candidato a governador. Você fala do projeto aí, projeto Marquinhos, projeto Rodrigo 2026. Dentro do grupo também isso já é uma realidade? Já, eu acho que já é uma realidade já. Rodrigo governador e Marquinhos candidato a deputado. Eu nem sei se eu podia falar isso, mas eu estou falando já porque é Marquinhos governador, Rodrigo governador, Marquinhos candidato a deputado. A gente só não sabe ainda e ele está avaliando lá e eu acho que ele tem que realmente avaliar também junto de Rodrigo, da família dele, todos os experientes políticos ali, né, seu Marco Bacelar. E aí está nessa possibilidade aí. A gente, claro que a gente também tenta, né, tá fazendo uma dobradinha com o Marquinhos, caso o Marquinhos saia federal, a gente está fazendo uma dobradinha com o Marquinhos de estadual. Mas a gente está pensando, está amadurecendo as ideias e vamos conversando, como eu te falei, grupo, vamos conversando com o Rodrigo, mas a gente também tem essa pretensão de estar aí disputando algo, né, na eleição do ano que vem. Mas seria composição? Seria de acordo com o que Marquinhos fosse, você iria na outra ou você só seria candidato a estadual? Não, uma composição de grupo. Acho que os colegas também, vereadores, a gente tem conversado muito e esse é o sentimento que a gente tem também, de nosso grupo de vereadores ali somados lá, o Igor, o Bruninho, né, que não conseguiram se reeleger, mas estão junto conosco. A gente também tem essa pretensão de estar ali amadurecendo e tal. Mas hoje, como eu disse para você, a prioridade nossa, o consenso é Marquinhos e Rodrigo governador. Mas no seu caso específico, você tá... Aí eu vou ter que voltar àquelas especulações que eu falei anteriormente. Você tá no PSD de Paz, que é um elemento aí também que pode ser candidato a governador do lado oposto ao de Rodrigo, que deve vir ali pelo PL, União Brasil, mais à direita, e Paz vindo mais à esquerda. Como que fica a sua vida? Então, essa questão partidária, Arnaldo, lá na frente eu acho que é possível de se resolver. Mas assim, eu não tenho uma proximidade com Paz, eu nunca tive com Paz, eu nunca estive no mesmo ambiente que Paz, eu nunca troquei uma palavra com Paz. Eu vim candidato no PSD por uma questão de conjuntura mesmo local aqui, por inclusive através de Rodrigo. Porque o PSD apoiou Madeleine no acordo com o Rodrigo. Então, Rodrigo tinha o partido PSD aqui em Campos, que apoiou Madeleine, e aí eu vim candidato, né, por essa articulação através de Rodrigo. Então, assim, minha prioridade, como eu tô falando, o governo do estado não tem nenhuma outra possibilidade, não tem nenhum outro nome, é Rodrigo Bacelar. E aí essa composição de ser candidato é uma questão de partido que a gente resolve lá na frente. Maico, você na legislatura anterior ficou marcado também por ter sido o nome daquela votação, que decidiu a votação que deu a Marquinhos a eleição da mesa, né? Eu conversei com você um pouco antes da eleição, sabia dos movimentos que estavam acontecendo, né? Você me confidenciou algumas coisas também daqueles movimentos daquela época, e aquela época ali eu tava meio que voando na cobertura, né? Porque eu falava com vocês, eu falava com o Fábio, que era presidente. O saldo disso, Fábio sempre falou muito bem de você, sempre falou que gostava muito de você, independentemente daquele episódio. Já tá tudo resolvido? Ficou lá atrás? Arnaldo, eu gosto muito de Fábio também. O meu voto ali foi um voto crítico. Na verdade, não foi por conta de Fábio. Fábio é uma pessoa boa. O meu voto crítico ali foi em relação a Vladimir. Eu já não estava mais no governo, Arnaldo. Eu já não fazia mais parte do governo Vladimir. Mas ainda assim eu estava disposto até a votar Fábio, por incrível que pareça, gente. E os vereadores sabem que não é mentira. Eu votei em Marquinhos, mas nem Marquinhos sabia que eu iria votar nele. Por isso que eles comemoraram tanto ali, acabaram estragando ali aquele momento, que deu aquela brecha para recuar. Eu, antes da votação, nunca tinha sentado com o Rodrigo, nunca tinha conversado nada com o Rodrigo, não conversei nada com o Marquinhos, não conversei nada com nenhum vereador. Eu fui para a votação disposto a votar em Fábio até. Entrei na sala, como todo mundo fala, e eu nunca nem conversei sobre essas coisas, né? Entrei na sala e ali na conversa na sala ali,
Junim Virgílio, que estava como secretário de governo, voltou, e um dos motivos de eu ter rompido com o prefeito foi a pressão que eles estavam fazendo no momento, pedindo que eu entregasse, porque eu estava sendo crítico. O prefeito tinha me dado algumas oportunidades na Secretaria de Educação para contribuir nos quadros técnicos da Secretaria de Educação, porque eu vinha da educação do Estado, e aí ele me perguntou na época se eu tinha alguns nomes do Estado, né, para poder estar contribuindo, ajudando com o município. Na época eu indiquei algumas pessoas que, por incrível que pareça, a maioria dessas pessoas que eu indiquei lá no início continuam até hoje trabalhando na Secretaria de Educação do município. Por exemplo, a coordenadora do EJA, a coordenadora de nutrição, todas foram indicadas por mim na época, porque a indicação que eu fiz não foi indicação política, foi uma indicação técnica de pessoas que já trabalhavam em postos semelhantes no governo do Estado. Pessoas, são profissionais de carreira. E aí indiquei e continuaram. E aí, todas as vezes que eu criticava algo de errado no governo, como a votação da retirada do auxílio alimentação, que eu votei contra, o governo me pressionava, né? E aí, aquilo ali se extensionou, essa pressão dos Virgílios na época. Eu fui pedir que todas as pessoas ligadas a mim protocolassem no gabinete um pedido, você cobriu na época, pedi que todas as pessoas ligadas a mim protocolassem no gabinete do prefeito o pedido de exoneração para o prefeito tirar então as pessoas, porque eu não iria me prender àquilo que eu não acredito ou não acreditava no momento por conta de alguns cargos. E aí o pessoal foi lá, protocolou. O prefeito exonerou todas as pessoas sem nem ter me chamado. Maico, vem cá, vamos conversar aqui, vamos tentar alinhar, vamos chegar a um consenso. Política é diálogo. O prefeito exonerou todo mundo. Então, desde o momento que o prefeito exonera todo mundo, Arnaldo, sem nem me consultar, sem nem conversar comigo, eu entendi que eu já estava realmente fora do governo. E aí fui trilhar meu caminho. Eles se reuniram, os vereadores se reuniram na sala, prepararam ali a mesa diretora, eu era o segundo vice-presidente, me deixaram de fora da segunda vice-presidência, iriam me tirar da comissão de educação. Como que eu voto? Como que eu voto numa chapa que iria me tirar da vice-presidência, iria me tirar da comissão de educação? Eu já não estava mais no governo, iria votar numa chapa do governo. Ali eu pensei, epa, não vou votar. E fiquei quieto, porque naquele momento, estrategicamente, se eu falasse que eu não votaria, a eleição não seria pautada e o governo iria ganhar depois, em outro momento. O governo iria segurar para quando tivesse cooptado mais um vereador, pautar e ganhar a eleição. Então tive que ficar quieto, porque se eu falo, não teria tido eleição, não teria Marquinhos sido eleito presidente. Então eu fiquei quieto na minha. Chegou no plenário, eu votei em Marquinhos. Então, assim, e isso é do jogo. Isso é do jogo, porque a todo tempo o prefeito promete mundos e fundos e não entrega também, e não cumpre também. E aí eu fiquei lá rotulado como Judas, aquela coisa toda e tal. Mas, gente, veio a eleição, o próprio ex-governador Garotinho disse que eu não ganharia para mais nada. Veio a eleição, eu não só ganhei, como cresci em 1000 votos a mais do que eu tive na primeira eleição. Então isso é fruto de que eu segui no caminho certo, porque a eleição nada mais é do que isso, é o crivo do povo. Se o trabalho merece continuar, se o vereador fez um mau trabalho, tem que sair para dar espaço para outro. E nós, com todas as dificuldades, afastado do mandato, na oposição, ali no pão e água, conseguimos vencer as eleições mais uma vez. Agora vamos falar um pouquinho, já estamos até estourando o nosso tempo, mas só para falar um pouquinho das prioridades deste mandato. Eu vi no começo do ano, Maicon, eu tirei umas férias em janeiro, e aí eu tentei me desligar mesmo, mas as coisas vão chegando. O prefeito baixou um decreto de emergência financeira e congela, inclusive, reajuste de salário em um dos artigos. Dá para lutar para tentar mudar isso? Vejo que essa é uma luta da categoria. Quais são as suas prioridades enquanto mandato, nesse novo mandato que começa agora na próxima semana, de fato? Então, Arnaldo, a gente tem tentado diálogo. Eu tenho tentado diálogo, né? Tentado diálogo com o governo para avançar nas pautas. Por exemplo, a lei do piso do magistério é uma lei federal, regulamentada, já decidida, chancelada pelo STF, que deve ser cumprida pelos municípios. A lei já está em vigor. O reajuste do servidor deve ser dado retroativo ao dia 1º de janeiro. Então, hoje, nós já oficiamos o Tribunal de Contas do Estado, já oficiei o Ministério Público do Estado, o prefeito e o secretário de Educação, porque no ano passado nós fomos para as ruas, fiz manifestação, né, adesivando carros, fiz audiências públicas, fiz audiência com o Ministério Público e conseguimos o piso. Esse ano a mesma coisa não vai ser diferente. Nós demos o espaço, janeiro passou, ninguém falou nada, o governo não falou nada, não foi dado nada ao servidor, então nós já começamos hoje essa luta. Assim é o piso da enfermagem também. Já é uma lei o piso da enfermagem, o município recebe recursos da União para o complemento do piso da enfermagem, porém nenhum servidor público viu sequer a cor desse dinheiro, e já são quase 100 milhões de reais que o município já recebeu de repasse da União para o complemento do piso da enfermagem. Então nenhum servidor público recebeu, sendo que o dinheiro está sendo gasto.
E a lei, Arnaldo, que institui o piso da enfermagem, diz que esse recurso é só para quem tem vínculo cadastrado junto ao Ministério do Trabalho, para quem tem vínculo formal, ou CLT ou estatutário. No município não tem CLT, só tem estatutário e RPA. E os RPAs estão recebendo o piso. Mas olha, os RPAs devem receber o piso. Não estou falando que não devem receber. Os RPAs trabalham tanto ou igual, de forma igual aos estatutários. Porém, o complemento do piso dos RPAs tem que ser dado pelo recurso próprio do município e não por essa parcela que vem do governo federal. Então a gente tem aí buscado informação, já protocolei um pedido de informação na Secretaria de Saúde, justamente querendo saber para onde foi esse dinheiro, se não foi para os servidores, como que pagou a RPA com esse recurso, se é proibido. Os hospitais a gente tem acompanhado, os filantrópicos, Santa Casa, Beneficência Portuguesa, Álvaro Alvim, que é uma penitência enorme, os profissionais que trabalham nessas unidades hospitalares estão lá sofrendo, sem 13º, o Beneficência Portuguesa, por exemplo, não pagou nem 13º de dezembro ainda. Então a gente tem acompanhado tudo isso, tem acompanhado e vou continuar acompanhando. Então a pauta principal do nosso mandato, desse novo mandato, sem dúvidas vai ser lutar pela educação pública, uma educação pública de qualidade. A nossa educação é uma das mais ricas do estado do Rio de Janeiro. Só no ano passado nós fechamos em quase 1 bilhão de orçamento só dentro da educação. Então a gente vai continuar lutando, fiscalizando os recursos da educação e lutando pelos servidores públicos da nossa cidade que são massacrados por uma gestão que não gosta de servidor público. Não gosta porque todas as oportunidades que tem de tirar direitos, de prejudicar, eles não perdem a oportunidade. Eles avançam sempre de lado contrário à valorização dos servidores. Então a gente vai continuar nessa luta aí, nessas pautas, porque eu devo isso à população que me confiou o mandato, porque nós ganhamos eleições defendendo essas bandeiras, essas pautas. Para a gente concluir, você já pincelou várias coisas sobre a sua opinião do governo Vladimir Garotinho. Eu queria um balanço. O que você viu nesses 4 anos, que o cacifaram também para ser reeleito, e o que você espera desse novo governo? Arnaldo, eu sou assistente social por formação, tenho especializações nessa área social. Eu espero que o governo deixe de ser aquele governo que dá a comida, mas não ensina o cidadão a prover sua família, A assistência social, ela vem para mitigar, para tirar o indivíduo da vulnerabilidade, para dar oportunidade ao indivíduo naquele momento que está passando por dificuldade. Mas o mais importante do que tudo isso é gerar oportunidade, porque o maior programa social é o emprego. Então eu espero que essa gestão deixe de ser assistencialista e passe a ser uma gestão que realmente potencialize o indivíduo, dando lá dignidade ao cidadão. Dignidade que vem através do emprego, dignidade que vem através da oportunidade, dignidade que vem através da educação, da qualificação, capacitação. A nossa cidade não tem uma indústria, a nossa cidade não tem uma empresa grande aqui, uma holding na nossa cidade. Nós não temos nada na cidade. A maior empregadora do município eu acho que é a prefeitura. Quando, no ano passado, eu sempre dou esse exemplo, nós gastamos, na gestão passada do prefeito, nós gastamos 55 milhões de reais em uniformes escolares, quando poderia ter sido criada uma cooperativa de corte e costura aqui na cidade, e essas mães que estão lá no CadÚnico, em vulnerabilidade, ir lá compor essas cooperativas e produzir os uniformes das nossas crianças. Seriam 55 milhões que, ao invés de estar indo para Minas Gerais, para uma cidade chamada Três Corações, Minas Gerais, estariam circulando aqui na nossa cidade, gerando emprego, renda, oportunidade, fomentando o comércio. Então a gente espera que essa próxima gestão seja uma gestão que realmente valorize o cidadão, gerando oportunidade. A nossa cidade não tem oportunidade. Nós temos um centro que está lá fracassado, falido, nós não temos uma indústria, nós temos uma cidade que não dá oportunidade para o jovem, uma cidade que não dá oportunidade para o idoso. Então a gente precisa de uma campus que dê oportunidade e que a oportunidade, a geração de renda para o nosso município não vem através da indústria da multa, porque essa é a única indústria que o Vladimir trouxe para a cidade, está tentando implantar na cidade, é a indústria da multa, onde ele pisa no pé do trabalhador, pisa lá no pescoço do trabalhador, multando, taxando. Em uma audiência pública, eu perguntei, eu vou postar esse vídeo nas minhas redes sociais, eu perguntei a Rodrigo Rezende, secretário de Transparência e Controle. Rodrigo, qual é a perspectiva do governo, o projeto do governo para uma campus além dos royalties? Para uma campus mais independente, de mais oportunidade. Sabe qual foi a resposta do secretário na época? Nós estamos fazendo concurso público para guarda, que já teve, e vamos fazer concurso para auditores fiscais. Ou seja, a visão do governo é arrecadar dinheiro pisando no pescoço do trabalhador. E isso aconteceu e vem acontecendo, e o cidadão sabe do que eu estou falando, a quantidade de multas que está tendo na cidade aí, a indústria de multas que o governo está fazendo para arrecadar. Então a gente precisa de uma campus, não que não seja importante as fiscalizações, radares, câmeras, isso é muito importante, mas o principal objetivo disso tudo tem que ser educacional, para educar a nossa população, para a segurança do nosso povo, e não para arrecadar.
somente arrecadar. Então, o que eu espero dessa gestão é uma gestão que tenha visão de futuro, e não a visão de momento, a visão de poder, né? A visão de assistencialismo para estar se mantendo no poder. Essa é a visão que eu tenho para a nossa cidade, esse é o desejo que eu tenho para a nossa cidade. A Campos é uma cidade assim, que eu tenho um orgulho enorme de ser vereador da cidade de Campos, é vitrine do nosso estado, capital do nosso interior. Então, assim, a gente torce, trabalha, se dedica para que Campos dê certo. Que, infelizmente, até hoje, nós não vimos a cidade de Campos dar certo. E a gente espera que a cidade de Campos dê certo. Maico, mais uma vez, queria agradecer a você pela participação e desde já deixar o convite aberto para uma próxima oportunidade. Obrigado, Arnaldo. Agradeço a oportunidade, me coloco à disposição e estamos juntos. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado sempre nas nossas redes sociais e nos acompanhe também na Rádio Mais RJ. Até a próxima.